Estamos começando o programa Segurança Jurídica Brasil, aqui no canal Viver Brasil. E essa série que a gente está iniciando, esse na verdade já é o segundo programa sobre prisão em segunda instância. E para falar no primeiro programa e nesse segundo, a gente vai ter a alegria de receber o ministro Carlos Mário Veloso. Ele é um dos mais consagrados juristas que a gente tem no país, tem uma trajetória riquíssima em vários momentos do sistema jurídico brasileiro. Foi ministro do Supremo Tribunal Federal, foi seu presidente, foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, tem uma trajetória rica e vai estar aqui compartilhando conosco parte do seu conhecimento e o seu entendimento sobre a prisão em segunda instância. Então, faço aqui um agradecimento novamente a cada um de vocês que está assistindo o canal Viver Brasil, seja de Belo Horizonte, de Betim, de Contagem, de Nova Lima, de Sabará, de Juiz de Fora, de Governador Valadares, Ipatinga, Uberaba e Uberlândia. São as cidades que já estão recebendo o sinal do canal Viver Brasil. A vocês, muito obrigado e, obviamente, ao público que nos assiste pelo YouTube, muito obrigado pelo prestígio. Começamos agora Segurança Jurídica Brasil, tratando de prisão em segunda instância. Estamos de volta com Segurança Jurídica Brasil, nesta ocasião conversando com o ex-ministro Carlos Mário Veloso. É uma alegria estar te recebendo aqui, meu caro ministro, meu caro doutor Carlos Mário, que representa o que há de mais expressivo na formação jurídica brasileira, no conhecimento da legislação, das nossas leis, dos nossos direitos e deveres. É com muita alegria que a gente recebe aqui no Segurança Jurídica Brasil, doutor Carlos Mário. Eu tenho duas perguntas para lhe fazer em relação a esse tema que vem. Uma é do doutor Leonardo Brandão, que é lá do escritório Décio Freire. Ele faz a seguinte colocação. Senhor ministro, a última alteração do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre prisão após condenação em segunda instância foi acompanhada por debates acirrados e alimentados, muitas das vezes por posições políticas. Buscou-se interpretar a decisão, inclusive com argumentos que estariam, a rigor, fora do direito, como afirmar que poucos países, entre eles o Brasil, exigiram trânsito em julgado para a concretização da prisão. Com isto, mesmo que tecnicamente se possa discordar desse entendimento, o que se viu foi o incremento de ataques aos ministros e ministras e à própria corte, inclusive com questionamentos sobre a necessidade da existência do próprio tribunal. Pergunto, como sincero admirador, como o STF, que ganhou grande foco nos últimos anos, pode colaborar em uma época na qual o debate é viabilizado e fomentado por redes sociais em proporções inexistentes há alguns anos, para que suas decisões possam ser entendidas à luz do direito e, principalmente, respeitadas, acatadas, conduzindo a sociedade à compreensão de que o dissenso é, em direito, comum, que o respeito pela posição diversa é indispensável e que o papel de uma corte constitucional é fundamental para o Estado democrático de direito. São questões óbvias, né? Agora, eu quero começar dizendo que não é somente o Brasil que existe essa disposição do trânsito em julgado, não. As constituições democráticas, de um modo geral, afirmam isto. E se não afirmam expressamente, afirmam implicitamente, porque realmente ninguém pode ser declarado culpado, nenhum condenado pode ser declarado culpado se a sentença não transitou em julgado. Claro, isso é evidente. Só que a discussão não pode partir daí.
A discussão, aí seria, a partir daí, ficar somente aí, seria interpretar isoladamente um texto constitucional, o que não é científico, não é admissível na ciência jurídica, de interpretar um texto constitucional com base apenas num dispositivo. Você tem que combinar os dispositivos. Agora, eu acho que esses ataques à Suprema Corte Brasileira, ao Supremo Tribunal Federal, eles partem de um destinatário conhecido, partem de uma fonte conhecida, não é? De sorte que esses ataques têm que ser realmente condenados pelos homens do direito, condenados pelos advogados, não podem ser assim, claro. Agora, penso que a decisão que mudou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não foi boa, não foi científica. Posta a questão apenas sob o ponto de vista jurídico-constitucional, sob o ponto de vista da Constituição, das normas constitucionais interpretadas no seu conjunto. Então, em resumo, quero dizer que esses ataques que estamos assistindo nas redes sociais ao Supremo Tribunal Federal, sobretudo com base em fake news, em notícias falsas. Eu costumo receber fake news nesse sentido. Tomo o cuidado de responder, meu caro amigo, você está divulgando uma notícia falsa, um fake news, não fica bem. Tá? Muitas vezes isso é feito em grupos, não fica bem num grupo de gente honesta, num grupo de gente que tem respeitabilidade. Então, estou plenamente de acordo com o doutor Brandão, não é? Leonardo Brandão. Isso. O doutor Leonardo, nesta posição sua, que é uma posição de um guardião do direito, portanto, um guardião das cortes, não é? Das cortes de justiça. Doutor Carlos, a última pergunta vem de um grande amigo, que é também um dos principais tributaristas que a gente tem no nosso estado e no nosso país, que é o doutor Rodolfo Gropen. Ele faz a seguinte colocação: ministro, a questão da prisão em segunda instância foi analisada em diversas ocasiões no plenário do STF, ora com decisão acolhendo a prisão, ora com decisão contrária à prisão em segunda instância. Pergunto, essas divergências de decisões ocasionadas pela alteração da composição dos ministros não prejudica a sociedade? Eu acho que, aliás, mencionei isso e menciono com o maior respeito, apenas sob o ponto de vista jurídico-constitucional. Eu acho que foi uma decisão equivocada do Supremo Tribunal Federal, esta última. Porque vejam, eu comecei dizendo que segurança jurídica diz respeito à clareza, à estabilidade e à previsibilidade do texto legal e também na aplicação da lei. Quer dizer, e também, sobretudo, na aplicação da lei, isto é, na jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal, durante décadas e décadas, interpretou as constituições, a partir da primeira Constituição da República, e depois, sob o ponto de vista da Constituição, sob o palio da Constituição de 46, admitindo a prisão até em primeira instância, que, aliás, foi alterada, não sei se lembram, os homens do direito devem se lembrar, na famosa Lei Fleury.
para beneficiar aquele delegado de São Paulo, não é? Conhecido como um homem muito rigoroso, chegava até a usar o absurdo da tortura, não é? Segundo informavam os jornais da época, não é? E sem assim um desmentido claro. Então, a partir desta lei, a chamada Lei Fleury, que é dos anos 70, passou-se a admitir a prisão a partir da segunda instância, da condenação em segundo grau. Muito bem. Com a Constituição de 1988, o Supremo Tribunal Federal continuou com o mesmo entendimento, admitindo a prisão em segundo grau. Por quê? Porque, proferida a decisão em segundo grau, Gustavo, os advogados que me ouvem sabem que é assim, não é? Proferida a decisão em segundo grau, acabou-se o debate sobre os fatos. Os debates, portanto, sobre os fatos, sobre a prova, acabaram. Isto quer dizer que os recursos que vêm em seguida, o recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, o recurso de revista para o TSE, para o TST, o recurso especial para o TSE, eles discutem apenas a aplicação da lei, da juridicidade da aplicação da lei. Então, os recursos, em seguida, as decisões de segundo grau, se baseiam, sobretudo, no aspecto formal. Então, só. Os fatos já estão resolvidos, já estão apreciados. Vai se apreciar em o quê? Se houve ampla defesa, se o juiz era competente ou não. Questões assim formais. Ora, e o Código e a Constituição, eu lhes disse, garante o devido processo legal nestes termos. Vou repetir a leitura. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório, a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Com os meios e recursos a ela inerentes. E quem cuida dos recursos são os códigos de processo, seja o Código de Processo Civil, seja o Código de Processo Penal, seja aliás, no aspecto trabalhista, observa-se o CPC, o Código de Processo Civil, também no TSE, observa-se o Código de Processo Civil com relação ao processamento. Agora, a matéria penal, Código de Processo Penal. E o Código de Processo é expresso ao dizer, ao afirmar, que os recursos ditos extraordinários não têm efeito suspensivo. Agora, a lei é sábia. Confere ao juiz, ao presidente do tribunal, ou ao relator do recurso especial, do recurso extraordinário, ou do recurso de revista, não é? Diante de um pedido de efeito suspensivo, de concessão de efeito suspensivo, examine se ocorre, no caso, os seus pressupostos, o que na linguagem jurídica, a linguagem comum do foro, se diz
é a previsibilidade, não é? Se o direito pode perecer em razão da demora, e se o juiz entender que pode haver perecimento do direito em razão da demora, o que faz o relator? Concede o efeito suspensivo. Então, quero dizer, o efeito apenas devolutivo, não suspensivo, para esses recursos especiais, extraordinários, é a regra. A suspensividade, a exceção, que é examinado caso a caso. É assim o nosso sistema jurídico-processual constitucional, que deriva do devido processo legal. De sorte que eu penso que realmente a jurisprudência tradicional do Supremo não deveria ter sido alterada. Isso eu digo com o maior respeito, e uma crítica puramente jurídico-constitucional. Abandono qualquer conotação política nesta consideração que faço, puramente científica, puramente com base da ciência do direito. Bem, nós vamos fazer um rápido intervalo agora nessa primeira edição do Segurança Jurídica Brasil, falando de prisão em segunda instância, e daqui a pouquinho a gente volta com o ex-ministro Carlos Mário Veloso.